Então, gente, estou eu aqui me arrumando, né, para iniciar os atendimentos do dia e eu vim trazer, né, conversar com vocês um assunto muito, tranquilo, né? Tranquilo pra quem, né, gente? Você já presenciou, ouviu até vídeos, né? É muito famoso isso, é muito engraçado até. Aquelas cenas dos pais, crianças sendo cuidadas por pais e crianças sendo cuidadas por mães, as diferenças. Vocês sabem que isso é muito interessante como experiência para esse filho? Esse jeito maluco dos pais de enfia dentro de gaveta, as mais malucas experiências. Você sabia que isso é muito importante para esses filhos? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Se você ficou interessado, é só ficar aqui que eu vou falar sobre isso. Agora sim, gente! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Carline Dias, eu sou terapeuta integrativa e mãe de uma pequena não tão pequena, mas assim, chamada Isabelle, que hoje está com 8 anos, quase 9, no dia em que este vídeo foi gravado, né? Claro. E que eu confesso que antes de adentrar esse universo da educação parental, eu via essas cenas com uma ameaça. Eu, antes disso tudo, né, de trabalhar também muitas questões em mim, eu confesso que eu era uma mãe super protetora. E isso não é interessante para os filhos. E a gente vai falar sobre isso mais pra frente, ok? Dando exemplos também de jeito de pai, jeito de mãe. E vamos ver qual é o funcional e qual é o disfuncional. Gente, a função do pai é ser o exemplo e transmitir para os filhos, sejam eles meninos ou meninas, essa energia masculina ancestral e tudo o que ela representa, né? Além da força, essa extroversão, esse contato com o outro, a comunicação, a socialização, a energia de realização, que é muito importante eles entrarem em contato. É o ir para o mundo, né, gente? A função paterna, ela vem trazendo esse plus, né, de ir para o mundo, conquistar, desbravar. Então é justamente isso. A criança, então, ela tá saindo da introspecção, conexão da energia materna e está sendo conduzida para o exterior, para a conquista, dominar tudo, conquistar, desbravar. Mas para este movimento acontecer, principalmente pela visão sistêmica, tá, gente? Esse filho precisa da permissão da mãe para ir em direção ao pai. E será que isso sempre acontece? E aqui a gente não está falando sobre consciente. São dinâmicas inconscientes que esse pai e essa mãe trazem principalmente da experiência deles como criança, que eles acabam arrastando ao longo da vida e tem esse checkmate, esse encarar, ele precisar olhar para isso, para essas fraquezas não, vulnerabilidades que eles conduziram para a sombra, eles se deparam justamente neste momento maravilhoso que é o momento em que o ser humano exerce ou a maternidade ou a paternidade, certo? E lembrando aqui, gente, que função materna e função paterna não querem dizer necessariamente, quer dizer necessariamente função materna mãe e função materna pai, entende? São funções que podem ser exercidas por homens ou por mulheres, não tem nenhuma objeção contra isso. Ok? Estamos alinhados, então. Porque a gente vai começar a falar sobre os possíveis disfunções e também possíveis dificuldades desse caminhar do filho para o pai. Para ele conduzir essa criança, tirar essa criança da interiorização para a extroversão, para o mundo. Agora vamos para os exemplos de como pode acontecer uma dificuldade ou uma disfuncionalidade nessa transmissão da energia masculina do pai, da função paterna, para os descendentes, que são os filhos, certo? Vamos começar pela dificuldade.
A dificuldade basicamente é quando essa mulher não permite, essa mulher, a mãe, não permite que a criança seja conduzida para o pai. Isso através da visão sistêmica, ok? Então ela fica ali, ela sustenta uma posição de mãe super protetora. Ela não permite que essa criança experiencie coisas que possam colocar ela em risco. Mas risco, gente, viver já é um risco. Então essa criança, esse risco calculado, não tô falando aqui de pais que possam gerar algum dano físico sério para a criança, ok? Aqui a gente está falando sobre pessoas, né, dentro da normalidade ali. Mesmo que esses pais pareçam um pouco maluquinhos, né? Se a gente tem essa visão mais super protetora, a gente fica assim, nossa, meu filho vai quebrar. Não, gente, se quebrar, ele remenda. Criança precisa passar por essa situação. E eu falo aqui de um lugar de propriedade, né, gente? Vocês sabem, eu já falei no início do vídeo que eu era essa mãe super protetora e que dificultava essa ida da criança pro pai. Mas foi resolvido. Foi resolvido, graças a Deus. Então, essa mãe, essa função materna deixa de ser suficientemente boa, trazendo o Winnicott para a conversa, deixa de ser suficientemente boa e ela acaba encapsulando essa criança e não permitindo que ela experiencie coisas muito importantes para a vida. Como eu disse, os riscos ali calculados, espero que estejam calculados, são muito importantes para ela observar como ela vai moldar, como ela vai observar o mundo depois na fase adulta. Entende? Outra dificuldade está quando essa mãe tem alguma indisposição afetiva com o pai, estando eles casados ou não, correto? Então, assim, a gente sabe que quando não estão casados, quando os pais são separados, essa mulher pode estar nutrindo sentimentos de rejeição, né? Então, acaba dificultando essa passagem, sabe? Essa experiência do masculino com o pai. Então, tem uma dificuldade aí, né? Mas quando essa pessoa, quando esse casal ainda está junto, pode ser que inconscientemente essa mulher coloque o filho ou filha no lugar do pai de importância na família e ele permaneça nesse lugar de importância por muito mais tempo. A gente sabe que quando as crianças são muito pequenas, elas demandam muito, né, dessa mãe. Mas num dado momento onde essas crianças conseguem ter uma maior maleabilidade, de não precisar ser atendida tão rapidamente, então esse pai precisa voltar para este lugar, para essa posição de principal na família também, entendeu? Então, quando isso não ocorre, o pai fica marginalizado. E o pai ficando marginalizado, ele tem muita dificuldade de conexão com essa criança. Compreende? Tá fazendo sentido? Outra disfunção que eu vejo bastante é quando este pai, ao invés de estar na função paterna, ele está na função materna. Gente, função não tem gênero aí, entendeu? Exige assim, a gente tem, né, essa definição de função materna e função paterna, mas não quer dizer que função materna tem que ser exercida ou necessariamente é exercida pela mãe e nem a função paterna é necessariamente exercida pelo pai. Há, inclusive, a troca destes papéis, né? Tem muitas famílias em que a mãe acaba exercendo a função paterna e o pai exerce a função materna. Olha que interessante. É bom trazer esses conceitos, essas situações disruptivas, né, das teorias e tudo mais, porque é como a gente vive, gente, é a sociedade tá assim, tá bagunçado, um pouquinho. Mas é assim que muitas famílias funcionam, principalmente quando essas mulheres, elas são muito, sim, sabe? Estão muito na energia yang, muito guerreiras, não faço, aconteço isso e aquilo, mandam tudo e tudo mais, e o pai é aquele pai mais pacato, mais tranquilão, entendeu? Então, assim, mas só que o homem, quando ele não tem essa energia feminina e a masculina em equilíbrio, ele tende a ser meio que a caricatura do feminino.
Entende? Quando ele está na energia feminina dele desregulada ali, ele é quase uma caricatura. Então ele entra também, ele tem a tendência, nesse caso, a entrar na superproteção. E, gente, imagina o interior dessa criança, como fica tudo bagunçado. E em processos terapêuticos, quando eu identifico que essa pessoa esteve com a mãe e o pai na função trocada, a gente precisa dar uma adaptada nessa situação para poder ajudar essa pessoa a se encontrar, certo? Mas enfim, voltando, neste caso em que o pai está na função materna, é interessante desbloquear esse yang, sabe? Trazer à tona este processo também pela autobiografia é bem interessante, certo? Então a gente traz à tona isso, mas só que o sistema familiar, ele é muito adaptativo. Se o pai não consegue exercer a função paterna, a mãe vai exercer a função paterna. Se nenhum dos dois conseguem exercer essa função, essa criança vai experienciar essa função em outros lugares. Vai ser um tio, vai ser um avô, alguém vai despertar nessa criança ou ela vai ficar em deficiência. Então aqui, gente, este vídeo é mais para trazer à tona estes conceitos e para dizer, principalmente, que essas situações que podem parecer um risco, é claro que, né, vamos trazer para a normalidade, mas é assim, nossa, o pai não tem muito jeito, o pai é isso, o pai é aquilo. Gente, como o Winnicott mesmo disse, os filhos sobrevivem aos pais. Então, precisa desse contato, porque ele vai precisar disso para a vida. É a vida. Sabe aquela história de que se você não aprende, a vida ensina? É tipo isso. Aí essa mãe super protetora, depois quando o filho tiver adulto, e aí? Ela vai ter simplesmente podado a asa desse filho, esse filho não vai ter aprendido a voar, e aí? Na vida? O que vai ser desse ser humano? A gente precisa, gente, participar e passar por todos esses processos de aprendizados dentro do núcleo familiar quando é criança, depois expandindo e expandindo. Mas é do início que a gente sustenta a psique desse ser humano que vai ser formado lá. Quer dizer, está sendo formado. É a psique que a gente vai estar fortalecendo, vai estar sendo colocada em prática quando essa criança for um adulto. E eu confesso que a parentalidade é um tema que aquece o meu coração, porque foi uma das mais difíceis, sabe? Umas dificuldades complicadas da minha vida e que eu consegui transpor e agora eu consigo exercer a maternidade de uma forma muito mais funcional. E essas mini esculturas aqui, elas representam muito essa energia materna e paterna, esse pai elevando esta criança, trazendo a adrenalina para a vida dela, e a mãe trazendo essa conexão, essa ocitocina, esse acolhimento. Então, é isso. Este vídeo fica por aqui. Obrigada por assistir até o final. Espero ter sido contribuição de alguma forma. Se sim, já curta, compartilhe com quem você acha que vai ter, né, interesse nesse assunto. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!